Notícia fresquinha, saiu o edital da OAB 42, tão aguardado, e agora nesse vídeo eu quero analisá-lo junto com você, vamos ver o que mudou, se as diretrizes continuam as mesmas do que a gente já está acostumado ou se temos alguma novidade. Vamos lá! Essa é a tela da página de notícias aqui do exame de ordem, no site oficial da OAB. Eu vou realmente clicar na notícia junto com você, fazer tudo em tempo real aqui, tá? Vamos lá baixar esse edital, então a gente vai conferir direitinho do zero esse edital aqui. O que que eu gosto de observar, vou salvar para poder riscar aqui para vocês. O que que eu gosto de observar quando eu baixo o edital? Primeiro, datas, valor de inscrição, período de inscrição, confirmar todas essas coisas que ficam para serem confirmadas quando sai mesmo o edital. E depois eu gosto de olhar conteúdo programático e também vou lá no calendário final e olho as datas de tudo para marcar já no meu calendário, no meu contador de dias e ficar antenada de tudo que vai rolar em relação ao AB 42. Então vamos lá, ó. 42º exame da OAB, edital de abertura, introdução aqui. Está aberto aqui, né? Torna público abertas as inscrições do período das 17 horas do dia 16 de setembro de 2024 às 17 horas do dia 24 de setembro de 2024, mediante as disposições contidas neste edital. Então, a primeira data que você já precisa marcar no seu calendário aí é 16 de setembro de 2024. Então, já se inscreve logo no primeiro dia, já emite o seu boleto, se você já puder pagar na hora, já paga na hora, para que você não esqueça, não coloque a perder a realização do exame por esquecimento de inscrição ou pior, né, por esquecimento de pagamento de boleto. Então já se organiza aí. Mesmo sabendo que a gente tem um prazo para pagar boleto, se você puder fazer tudo quanto antes, melhor. Essa parte inicial das disposições, o que eu gosto de ver aqui? Quem pode se inscrever, não é? Então aqui, ó, requisito necessário para se inscrever como advogado, tararã, compreender a aplicação da prova objetiva e prova prática profissional. Você tem reaproveitamento da primeira fase por uma única vez, então se você não passar, se você passar na primeira fase e não passar na segunda fase logo de primeira, você consegue reaproveitar a sua aprovação na primeira fase, fazendo o que a gente chama de repescagem. Isso aí não mudou, continua o mesmo. Ó, presta atenção nesse item 1.4. O exame de ordem é prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Se você é bacharel, não tenha dúvidas em relação a se você pode ou não fazer o exame de ordem. É bacharel em Direito? Tá liberado. Agora, a dúvida que normalmente surge é essa daqui, ó, 1.4.2. Poderá prestar, já é uma ampliação que a banca faz para outras pessoas prestarem o exame que não são bacharéis em Direito ainda, né? Poderá prestar o exame de ordem o portador de diploma estrangeiro que, até o fim do primeiro semestre de 2025, 30 de junho, já tenha sido revalidado na forma prevista no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 9.394, de 96. 1.4.3, também que surge dúvida. Poderão realizar o exame de ordem os estudantes de Direito, era esse aqui que eu queria encontrar. Estudantes de Direito que comprovem estar matriculados nos últimos 2 semestres ou no último ano do curso de graduação em Direito. Até quando? Até quando você precisa estar matriculado? Presta atenção. Fim do primeiro semestre de 2025. Então, se até 30 de junho, dessa vez eles colocaram a data, ou seja, não restam dúvidas, ficou muito mais claro. Muito obrigada, OAB, FGV, muito obrigada por trazer essa coisa mais clara, mais específica, mais detalhada. Então, se você tiver matriculado nos 2 últimos semestres do curso de Direito, ou do último ano do curso de Direito, até 30 de junho de 2025, você pode prestar o 42º exame de ordem. Mais claro que isso, só 2 dias. Lembrando que a comprovação desses requisitos para você fazer o exame de ordem, como, por exemplo, estar matriculado nos 2 últimos semestres de Direito, vai ser feita aqui, ó, após a aprovação do exame de ordem. Para obter sua inscrição na Ordem dos Advogados, o examinando deverá comprovar as condições descritas no artigo 8º do Estatuto da OAB. Da inscrição no exame de ordem, o que nós temos de importante aqui para ver? Confirmação da data, né, de inscrição. A gente já viu lá na abertura, logo no parágrafo inicial, mas aqui repete. E sobre o boleto, já na hora de se inscrever, você pode imprimir o boleto e a homologação da inscrição. Para confirmar sua inscrição, você vai ter que pagar essa taxa aqui de R$ 320. Se você não tem condições, se você consegue comprovar a hipossuficiência financeira, a gente vai ter que ler, né? Você vai ter que ler direitinho todos os requisitos para você conseguir
pedir a isenção, preencher lá a declaração de hipossuficiência, enviar algum documento comprobatório que eles peçam para você conseguir essa isenção. E se você não se enquadrar, já se organiza para pagar esse valor o quanto antes. Nunca deixar para o último dia do prazo, porque pode ser que você perca. Se você estiver estudando direitinho, você não vai querer perder a oportunidade de fazer a prova. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que perderam a data de pagar o boleto e estavam preparadas para fazer a prova. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, por favor, escute o que eu estou dizendo. Todos os examinandos inscritos poderão reimprimir o boleto bancário, caso necessário, no máximo, aqui tem o limite do limite, até às 17 horas do dia 1º de novembro de 2024, quando este recurso será retirado do site da FGV para pagamento no mesmo dia, impreterivelmente. Como a prova é dia 1º de dezembro, eles deixam até 30 dias antes da prova para você pagar o boleto, reimprimir e pagar. Normalmente as pessoas que são um pouco inseguras se inscrevem no exame, imprimem o boleto, não pagam o boleto porque querem ver se realmente vão estar se sentindo um pouco mais seguras, mais preparadas para fazer a prova, então elas decidem pagar. Então elas levam até o limite do limite para pagar o boleto e realmente se considerar inscrito no exame, tá? Mas se for para você levar aí essa insegurança até quase pertinho do limite do boleto, leva até aqui o dia setembro, outubro, 31 de outubro, outubro vai até 31, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 31 de outubro. Vamos considerar 31 de outubro aí para você decidir se você vai encarar realmente o exame 42 ou não. Não deixe para 1º de novembro. Esqueça que existe 1º de novembro, combinado? E tem 2.4.1 também interessante, porque é no momento da inscrição que o examinando deve optar pela seccional participante do exame unificado e pela cidade vinculada a essa seccional em que deseja realizar as provas, conforme o subitem 1.4.3.2, bem como pela área jurídica. Isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, que deseja realizar a prova prático-profissional. Então é agora que você vai escolher qual é a matéria da segunda fase que você vai enfrentar. Bárbara, como é que eu escolho a disciplina de segunda fase? Uma dúvida muito frequente que me mandam. Eu aconselho que você escolha a sua segunda fase, primeiro, pela disposição que você vai ter de encarar aquela matéria por 2 meses. Então você tem que, no mínimo, não detestar tanto essa matéria. Eu não digo que você tem que morrer de amores, porque se fosse assim, eu teria escolhido Direito Civil, que é a matéria que eu mais gosto dessas opções aqui. Mas o conteúdo de direito civil é realmente muito extenso. Eu optei por direito do trabalho. Eu não tinha tanto ranço assim da matéria de direito do trabalho, eu estava disposta a aprender a matéria durante 2 meses. Tinha uma professora já em mente que tinha a didática, que eu vi que dava para aprender ali a matéria. Estava disposta a treinar muitas peças, a treinar muitas questões dessa matéria. E fui com a cara e a coragem conseguir minha aprovação na segunda fase em Direito do Trabalho. E aí você precisa também levar em consideração esses pontos. Se você está disposto a encarar o estudo dessa matéria, de entender a lógica processual e material dessa matéria por 2 meses mais ou menos, que a gente tem da primeira para a segunda fase, se você tem aí em mente já um professor, uma pessoa para te guiar nessa segunda fase, que você já se identifique com a didática, porque precisa ser uma pessoa que tenha essa didática e que tenha uma abordagem prática, que vai te direcionar a treinar realmente as peças, a entender qual é a estrutura das peças, a entender a lógica processual, em que momento cabe cada peça processual ali, qual é a peça jurídica cabível a depender da narração do casinho. Tudo isso você tem que estar disposto a aprender e você tem que encontrar, caso queira ser guiado por alguém, alguém disposto a te ensinar com essa abordagem, tá? Da isenção, aqui agora você que acredita se enquadrar nos requisitos para o requerimento da isenção da taxa de inscrição, poderá ser concedida mediante análise detalhada dos documentos a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao examinando que cumulativamente. Então são requisitos cumulativos, você tem que ter mais de um desses requisitos, todos na verdade. Letra A, estiver inscrito no CAD único, e letra B, comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, adotando a seguinte definição para a família de baixa renda. Aí aqui tem o limite da renda, que seria até meio salário mínimo, e renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, ou na verdade. Então, se você se enquadra nessa aqui ou nessa aqui, no subitem da letra B, eles estão dizendo que isso é considerado uma família de baixa renda. Essa é a definição que o edital está trazendo para a família de baixa renda. Aquela com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal até 3 salários mínimos. Então você tem que ter cumulativamente letra A e letra B. Só que dentro da letra B, o item 1 aqui, 1 e 2 é um ou
outro. Espero que tenha dado para você entender aí direitinho. O examinando que se julgue enquadrar nos termos do subitem anterior deverá enviar a documentação comprobatória relacionada abaixo. Ele ainda vai falar qual é a documentação, né? A Coordenação Nacional do Exame Unificado das 17 horas do dia 16 de setembro às 17 horas do dia 24 de setembro, ou seja, mesmo período da inscrição. Aí, o que você deve enviar? Aqui estão listados todos os documentos, é uma lista enorme. Veja com calma direitinho, mande documento a documento para que eles aprovem o requerimento da sua isenção. Aqui é interessante para a gente ver como é que está a configuração da prova, se ainda permanece a mesma coisa, ó, das provas. 3.1. Serão aplicadas a prova objetiva e a prova prático-profissional. Então, primeira e segunda fase de caráter eliminatório, abrangendo os objetos de avaliação constante deste edital, conforme o quadro a seguir. Então, aqui tem a divisão direitinho, ó. A P1 é a prova objetiva de múltipla escolha. Área de conhecimento exigida, conteúdos de formação geral e de formação técnico-jurídico, integrantes do curso de Direito, fixadas pela Resolução número 5, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia, Direito Financeiro, Previdenciário e Eleitoral, bem como Estatuto da Advocacia da OAB, seu regulamento geral e Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, aqui aquela previsão do edital que não fala muita coisa, fala e não fala ao mesmo tempo, porque ele não traz detalhadamente quais são os conteúdos dentro das matérias obrigatórias ali do eixo de formação profissional do direito que cai. Ele não fala ponto a ponto, tópico a tópico, como é o caso do edital de um concurso público, que você vê lá, direito penal. Dentro de direito penal vai cair isso. Aqui não tem. Então, as matérias tradicionais do curso de direito vão ser cobradas e ele não especifica o que exatamente vai ser cobrado. A gente estuda, né? A gente levanta os conteúdos a serem estudados com base nas provas anteriores, no histórico de cobrança de conteúdos cobrados, dos conteúdos mais cobrados, que são aqueles que a FGV mais gosta. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sinalizando para você temas mais cobrados, artigos mais cobrados. Então, uma maratonada aqui no canal que você com certeza vai encontrar e vai se beneficiar muito com esse conteúdo. Mas voltando aqui, número de questões, 80 questões, caráter eliminatório. Quer dizer que se você não atingir um percentual específico, uma nota específica, você é eliminado dessa primeira etapa. Mais para baixo ele vai falar qual é esse percentual. Costuma ser 50%. Vamos ver se mudou ou se mantém. P2 é a prova prático profissional, que vai cobrar uma redação de peça profissional e a aplicação de 4 questões, sob a forma de situações problema, compreendendo as seguintes áreas de opção do examinando. A gente já leu aquelas matérias lá em cima, né, quando ele fala que você, no ato da inscrição, vai ter que escolher. Número de questões, uma peça profissional e 4 questões escritas discursivas. Também tem caráter eliminatório, quer dizer que se você não atingir uma pontuação específica, que eles vão detalhar aqui, você também está eliminado aqui na segunda etapa. A prova objetiva terá duração de 5 horas, também nada mudou em relação a isso, e será aplicada na data provável de 1º de dezembro de 2024, das 13 às 18 horas, no horário oficial de Brasília. Os locais de realização da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico no site da OAB, provavelmente ali no dia 25 de novembro. Então, bem pertinho do dia da prova, eles soltam mais ou menos uma semana antes, para você se organizar em relação ao local de prova. Um detalhe sobre a prova, que a data da primeira fase, é para você colocar aí num contador de dias, num calendário, na sua parede, essa data e a contagem regressiva para você já ir se comportando de uma forma focada no seu estudo daqui para lá. Agora, realmente, o edital saiu, não tem desculpa. Se você estava enrolando por esperar o edital sair, já saiu, já está aqui na nossa frente e a prova realmente vai acontecer. É data provável que pode acontecer, como aconteceu na minha época, de acontecer alguma coisa que precise adiar, né? Eu fiz a prova na época da pandemia, pode acontecer, por isso que eles não se comprometem, eles colocam aqui data provável, 1º de dezembro. Mas normalmente eles cumprem o calendário direitinho, se não acontecer nada fora assim do normal. A prova vai realmente ser no dia 1º de dezembro, então coloca aí no aplicativo de contagem de dias. Eu amo usar o Countdown, ainda uso, né? Mesmo não sendo mais OABeira, mas para acompanhar a prova de vocês, eu cadastro essa data da prova quando ela é confirmada pelo edital no Countdown para ir acompanhando quantos dias faltam para essa prova. É uma forma de eu me organizar e de vocês se organizarem também. A prova prática profissional também tem duração de 5 horas. Opa, risquei aqui sem querer. Também tem duração de 5 horas e será aplicada provavelmente em fevereiro, dia 16. Então, ó, de dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos 2 meses aí, para vocês se prepararem para a segunda fase. Aí aqui vem a questão da pontuação, né, da prova. Ó, a prova objetiva de múltipla escolha, sem consulta, será composta por 80 questões, valor de 1 ponto cada. Cada questão vale 1 ponto, não tem
uma questão que tenha um peso maior, não tenha uma matéria que tenha um peso maior. O que nós temos quando a gente fala de peso, né, matérias de maior peso, são matérias que têm mais questões na prova. Então, às vezes, vale a pena você dedicar mais o seu foco e a sua atenção para essas matérias que caem maior número de questões na prova. Mas cada questão vale um ponto, todas elas valem um ponto. E o total da prova vai variar no mínimo de 0 a, no máximo, 80 pontos. Então, o 80 aqui seria fechar toda a prova, mas você não precisa disso para passar. Vamos ver aqui o requisito, né? As matérias que vão cair a gente já viu, né? O eixo de formação profissional do direito básico, humanos, filosofia, estatuto, essas outras a gente já viu lá em cima. Ah, isso aqui é um detalhe que eles sempre evidenciam, até colocam em negrito, que sempre que possível eles vão observar a interdisciplinaridade das matérias. Então, às vezes pode acontecer de uma questão de direito constitucional cobrar também um assunto de direito penal, por exemplo. E lá em direito penal, cobrar um assunto que também poderia ser cobrado em direito constitucional. Quer dizer que as matérias elas não são isoladas. O direito é assim mesmo. Na prova, a banca FGV tem praticado cada vez mais isso, para que você tenha uma noção mais ampla do direito, das questões jurídicas ali. As questões jurídicas normalmente são complexas e envolvem mais de uma matéria do direito. Então, eles querem exercitar isso em vocês e eu acho isso bem legal. A prova objetiva conterá no mínimo 15% das questões versando sobre o Estatuto de Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e tal. Esses 15% aí são as 8 questões de ética, mais as questões de filosofia e direitos humanos. Então, humanos cai em 2, filosofia cai em 2 pelo histórico da prova. Aqui eles falam em percentual, né? Mas no histórico da prova, da divisão da prova, nós temos que são 8 de ética e dessas outras matérias que eles estão falando aqui, ó, humanos e filosofia são 2 de cada, tá? Mas aqui eles falam em percentual. De repente pode ser que a prova venha diferente? Pode ser que a prova venha diferente. Mas eu acredito que não, acredito que se mantém esse número de questões mesmo. As questões da prova objetiva poderão ser formuladas de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Então, eles estão falando que também podem cobrar coisas que estão fundamentadas na jurisprudência dos tribunais superiores, eles cobram mesmo, tá? O problema é que pacificada, eu não sei se isso é real. Às vezes, eles fundamentam questões em jurisprudência não tão pacificada assim, o que dá margem para anulação. Mas quando eles falam de pacificada, acredito que eles estão falando de súmulas mesmo, né? Entendimento sumulado, entendimento jurisprudencial, mas que já está consolidado. Espero que a FGV capriche nas questões, faça questões bem embasadas, com coisas que não fiquem dúbias, para que a gente entenda ali ao estudar, ao ler a questão, ao ler o fundamento da questão, que a gente consiga compreender sem dúvida, sem ficar aquele negócio meio ambíguo, né, que possa gerar anulação. Eles falam que podem cobrar jurisprudência, eles realmente cobram. Eu só espero que realmente sejam jurisprudências pacificadas. Adicionalmente, a FGV pode aplicar questionário de percepção sobre a prova. Realmente, no finalzinho da prova, vem um questionário só para você falar o que você achou do nível da prova, tal. Tem gente que nessa hora destila ódio ali contra a FGV, fala que a prova foi horrível, foi mal formulada, tá. Na minha época mesmo, que a minha prova foi muito polêmica, muito difícil, foi o exame 32, eu também castiguei ali nesse questionário. Mas fique à vontade, seja sincero, eu acredito que isso pode ajudá-los a melhorar na elaboração da prova. Também às vezes nem dá tempo, né, de preencher esse questionário. Você já gastou todo o tempo que tinha disponível com a própria prova, você também não é obrigado a preencher esse questionário, é opcional, tá? Preenchimento facultativo. É uma mera pesquisa, não tem influência no seu resultado final. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 4 opções, então continua a mesma coisa, né? Nós temos A, B, C e D. Treine questões com esse formato, com esse número de alternativas, para que você fique preparado realmente no mesmo nível em que vai cair a prova da OAB. Tem alunos que treinam, né? Pessoas que acabam, pela praticidade, treinando por questões de certo e errado. Elas podem te ajudar, de certa forma, a revisar os conteúdos, mas você precisa ter esse treino de analisar questões que têm 4 alternativas e, às vezes, 4 alternativas bem cheias de informações que você precisa limpar ali, eliminar o que está errado. Esse treino da leitura das alternativas, que é bem cansativo, ele é muito importante para que você chegue lá no dia preparado. Pontuação da prova prático-profissional vale 10 pontos e será composta de 2 partes. Primeira parte, redação da peça, valendo 5 pontos, acerca do tema da área jurídica que você escolhe aí agora na inscrição, observando sempre a interdisciplinaridade. O conteúdo está especificado no anexo 2. Na segunda fase, a banca relata direitinho, descreve os tópicos, subtópicos dos conteúdos que vão cair na segunda fase. Não tem isso na primeira. Na primeira você viu, é uma coisa mais geral. Na segunda, dentro de administrativo, eles falam o que vai ser cobrado dentro de administrativo, direito civil, constitucional, essa especificidade dos conteúdos, dos tópicos,
vem aqui no anexo do conteúdo programático da segunda fase. A segunda parte da prova são as 4 questões discursivas, né? São questões abertas. Vai contar um casinho, uma situação, um problema e vai te pedir para dar ali uma solução jurídica, enfim, uma pergunta específica, mas que você vai ter que escrever de forma extensa, colocar algum fundamento do vade-mecum, e você já vai estar bem habituado a fazer isso. Se preocupe não. Agora você deve se preocupar somente com a primeira fase, mas já vai ficando ligado em como é mais ou menos. Já vai se preparando emocionalmente para isso. Só que serão 2 meses específicos de preparação, então assim, vamos focar em uma fase por vez. E cada questão dessas vale 1,25, né? Totalizando 5 pontos. 4 vezes 1,25, 5 mais 5 da peça, 10 pontos é o total da nota aí da primeira fase. A gente ainda vai ver qual é a nota de corte, tanto da primeira quanto da segunda. Aí aqui finalmente chegou a parte da pontuação, o requisito necessário para você passar na primeira fase, né? Todos os examinantes terão sua prova objetiva corrigida por meio de um processamento eletrônico. Cada questão da prova vale 1 ponto, como a gente já viu, e a nota da prova objetiva é a soma da pontuação obtida nas questões, considerando-se aprovado quem está aprovado, em nome de Jesus, o examinando que obtiver no mínimo 50%, então se mantém, né, os 50% de acertos para habilitação à prova prático profissional, ou seja, que obtiver NPO igual ou superior a 40 pontos, e você vai conseguir, hein? Você vai conseguir. Se prepare direitinho, estude direitinho, faça a sua parte e fique bem tranquilo no dia, vá lá para encarar só mais um dia de simulado, que você vai buscar esses mais de 40 pontos. Não quero ninguém beirando 40, não quero ninguém com 38, 39, quero vocês passando assim, ó, com folga, mais de 40 pontos, tranquilo, se possível 50 pontos. Vamos mirar nos 50? Vamos adotar pra gente que o limite é 50 pontos pra gente não ter margem de reprovação? Então bora lá, vamos com esse foco. E a segunda fase? A redação da peça profissional terá o valor máximo de 5 pontos e cada questão terá valor máximo de 1,25. Isso a gente já sabe. A nota da prova prática profissional, NPPP, será a soma das notas obtidas nas questões e na redação da peça profissional. Como é que vai ser calculada? Na escala de 0 a 10 pontos, e para cada examinando, a NPPP será obtida pelo seguinte procedimento. Poderão ser concedidas notas não inteiras para as respostas do examinando, tanto na peça profissional quanto nas questões, porque aí eles vão considerando critérios de acordo com o espelho. Então, eles vão dar 0,1 para o cabeçalho da peça ali, para o endereçamento. Aí, se você colocou a parte, o autor da ação correto, mais 0,1. Então, eles podem ir dando uma pontuação quebrada de acordo com o preenchimento de cada itemzinho ali do espelho que você cumpriu. Ó, é vedado o arredondamento. Então, se você ficar com 5,9, por exemplo, e o mínimo for 6 para você passar, eles não podem arredondar para considerar, igual um professor de faculdade faz às vezes com a gente. Será considerado aprovado examinando que obtiver NPPP igual ou superior a 6. Então, continua realmente esse limite da nota 6 para você passar na segunda fase. Isso quer dizer que, já para você ir se ligando, se você errar a peça profissional, que é um dos critérios que a gente vai ler aqui para frente, eu acredito, você vai zerar a peça. Se você zerar a peça, não tem como você tirar 6 na segunda fase. Mesmo que você acerte todas as 4 questões, você zerou a peça que valia 5, você só ficou com 5. Então não tem como passar. Por isso que o mais importante de tudo aqui na segunda fase é, primeiro, acertar qual é a peça cabível e daí redigir dentro da estrutura que você lembrar, mas pelo menos acertar a peça. E o que você for lembrando ali da estrutura, você vai colocando, que aí sua nota vai crescendo, e acertar ali um número considerável das questões, né? Uma quantidade considerável dos argumentos exigidos pelo espelho de correção, para você conseguir aí bater no mínimo 6 pontos. Mas assim, 80-20 da segunda fase, a sua primeira preocupação precisa ser identificar a peça cabível. Olha aqui, acabei de falar, item 4.2.6. Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema, considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão da resposta da prova, ou de apresentação de resposta incoerente com a situação proposta, de exercícios, blá 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 blá, o examinando receberá nota 0 na redação da peça profissional ou da questão. E aí, se você errar a peça, tirando 0 na peça, você tirou 5 na segunda fase. Tirou 5 na segunda fase, não passou, né, no exame. Você teria que ou ir para a repescagem ou começar de novo essa jornada, primeira fase, segunda fase. Mas não vai acontecer isso com você não, em nome de Jesus você vai conseguir treinar direitinho a identificação da peça, vai conseguir construir ali pelo menos o mínimo necessário para você passar. A indicação correta da peça é verificada no nome iuris da peça concomitantemente com o correto e completo fundamento legal usado para justificar a escolha feita. Então, para você identificar
corretamente a peça, você tem que dar o nome correto para ela e o fundamento correto. Por exemplo, é o mandado de segurança previsto no artigo tal de não sei de onde, entendeu? Um exemplo aqui. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados até as 22 horas do dia 1º de dezembro de 2024. Então, no mesmo dia que você faz a prova de primeira fase, quando você chegar em casa, um pouquinho depois, já vai sair o gabarito preliminar, oficial da FGV, mas é o gabarito preliminar. Quer dizer o quê? Que ele ainda pode ser contestado, né? Passado o prazo ali de recurso, vai sair o gabarito definitivo, mas no primeiro momento você já vai poder contar ali se você bateu pelo menos 40 pontos. É um momento muito emocionante. E o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado na data provável de 18 de dezembro. Então nós temos gabarito preliminar, depois resultado preliminar. Os padrões de respostas preliminares da prova prático profissional também serão divulgados até as 22 horas do dia 16 de fevereiro. Também no mesmo dia que você faz a segunda fase, você chega em casa, tempinho depois já sai o padrão de respostas, né? O espelho, com o que deveria ter sido dito em cada peça, em cada questão, basicamente para você ter uma noção. Na segunda fase você não tem como saber com exatidão quantos pontos você acertou. Na primeira, como é mais objetivo, né? Só contar quantos pontos você marcou ali certinho, de acordo com o gabarito preliminar, você consegue. Da segunda é mais uma coisa mais subjetiva, às vezes você não volta para casa com o rascunho certinho, exato, do que você escreveu lá na folha definitiva, então você fica um pouco na dúvida, né? O resultado mesmo, aquele listão que sai da segunda fase, é mais emocionante do que o da primeira. Porque o da primeira, se você marcou certinho lá no gabarito e corrigiu em casa direitinho, você sabe que passou. Na segunda você fica um pouco na dúvida, por mais que você sinta que tenha respondido conforme o padrão de respostas. Mas de todo modo já tem as datas certinhas aqui, ó. E o resultado preliminar da prova prática profissional será divulgado na data provável de 12 de março de 2025. Aí aqui fala exatamente da previsão do recurso. O examinando que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva poderá fazê-lo das 12 horas do dia 2 de dezembro de 2024 às 12 horas do dia 6 de dezembro de 2024. Então você faz a prova no dia 1º de dezembro, você tem mais ou menos ali uma semana, um pouco menos, né? São 5 dias só para você analisar direitinho o que cabe ou não recurso e recorrer. O examinando que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar também da prova objetiva, em caso de erro material, e aí já não é mais uma questão de incoerência das questões, da FGV cobrar uma coisa que não deveria ter cobrado, uma coisa nesse sentido, é uma questão de erro material, né, no somatório final da nota. Aí você pode recorrer também das 12 horas do dia 19 de dezembro de 2024 às 12 horas do dia 20 de dezembro de 2024. O examinando disporá de 3 dias para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova prática profissional. Então, segunda fase, você também vai ter um prazo para recorrer, ó, 3 dias, das 12 horas do dia 13 de março de 2025 às 12 horas do dia 16 de março de 2025. Tudo isso vai estar bem mais organizadinho lá naquele anexo que tem o calendário geral, tá? Aqui é o anexo 4, anexo 5, na verdade, com o cronograma geral de eventos. Esse que eu falei para você imprimir, cola na sua geladeira, cola na parede do seu cantinho de estudos aí, para que você vá acompanhando evento a evento, data por data e vá riscando o que já aconteceu. Nós estamos aqui, ó. Já houve a publicação do edital e vai abrir agora o período de inscrição. Então, são as próximas datas mais importantes que você precisa ter em mente. Revisando com você, ó, o limite para pagamento da taxa de inscrição é 1º de novembro. Limite do limite. Não conte com o 1º de novembro, lembrando que a gente combinou eu e você que o seu limite é 31 de outubro, não é 1º de novembro. E aqui, a realização da primeira fase confirmada aqui, 1º de dezembro. Realização da segunda fase, 16 de fevereiro de 2025. E o resultado final, depois de todas as etapas, de todos os recursos, vai ser lá no dia 27 de março de 2025. Aqui, oficialmente, se você tiver passado por todas as fases bonitinho, direitinho, você vai estar oficialmente aprovado no exame de ordem, vai lá requerer sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e será considerado advogado com OAB e tudo. Se você fizer a sua parte direitinho, mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar. Eu tô na torcida por você. Se você ainda não começou a estudar e quer começar a estudar de forma organizada, com o meu acompanhamento, seguindo a minha metodologia, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Lembra de se inscrever no canal para receber todos os conteúdos que eu posto aqui para você e ativa o sininho para receber também as notificações, tá? Um beijo e até a próxima. Ah, e assiste esse vídeo aqui também que vai te interessar bastante. Agora sim, um beijo e até a próxima.